Olá, alunos! Então, nós vamos fazer uma pequena revisão para adicionarmos conteúdo na nossa disciplina de custos. Nós já sabemos que custos está referenciado à produção. Em uma fábrica, eu identifico custos através da matéria-prima, o que eu posso alocar como custo direto, lembra disso? Através do aluguel da fábrica, o que eu posso alocar como custo direto, desde que eu consiga metrificar o espaço desta fábrica, ou seja, qual é o espaço que a máquina está utilizando nessa fábrica para a produção final. Um exemplo. E o aluguel também da fábrica é um custo fixo. Lembram disso? Em uma indústria, os insumos, a mão de obra direta, MOD. Na prestação de serviços, como que eu identifico custos? São todos os gastos, revisando, que estão envolvidos diretamente na produção da prestação desse serviço. Lembra do exemplo que nós demos em sala de aula? Por exemplo, em uma faculdade, o salário dos professores é entendido como um custo. Por quê? É uma mão de obra direta que realiza o serviço fim e da qual depende a prestação do serviço fim. Ok? Agora, algumas diferenciações sobre custo fixo e custo variável. Por exemplo, eu disse para vocês que o material que é utilizado, por exemplo, numa produção em uma fábrica que faça produção moveleira de mesas de madeira. A madeira, que é uma matéria-prima, certo? Que é um custo primário. Por que custo primário? Porque é uma matéria-prima que será transformada em um produto fim. Eu posso identificar como um custo direto? Sim, porque é fácil a identificação. Relembre aí as aulas que nós tivemos presencial. Porém, é um custo direto e fixo se eu tiver um planejamento da produção e se eu mantiver a produção em cima somente de um quantitativo. Porém, será um custo variável a todo momento que eu alterar a quantidade da produção, ou seja, a todo momento em que eu aumento a quantidade da produção das minhas mesas, por consequência eu vou consumir mais matéria-prima. Então eu vou ter uma variável neste gasto, neste custo, ok? Então, custo fixo é aquele que não vai ter nenhuma variação de valores independente da quantidade produzida. Um exemplo que nós trabalhamos muito em sala é o aluguel da fábrica. Custo variável é aquele que efetivamente vai aumentar ou diminuir em acordo com a quantidade produzida. Custo direto é aquele que eu consigo identificar de forma direta, de forma bem fácil, quanto à quantidade produzida. Por exemplo, eu produzo 10 mesas em uma semana e gasto R$ 1.000 de matéria-prima. Eu consigo identificar de forma direta o valor desse custeio. Basta dividir essas 10 pelo valor da aquisição da matéria-prima. Vamos supor que o valor da matéria-prima foi R$ 100. Eu divido R$ 100 por 10, que é a quantidade do produto final, obviamente observando o gasto que eu tive dessa matéria-prima, mas fazendo uma conta bem genérica aí. E aí eu tenho um custo direto. E os custos diretos? São todos os custos que eu só consigo alocar, identificar através de rateio. Eu não consigo fazer uma identificação de forma direta, de forma objetiva. A minha identificação de valores, ela só é possível através de um sistema de rateio,
metodologia de rateio. Lembra disso? Aonde eu posso utilizar um percentual, aonde eu posso utilizar a quantidade de horas gastas para a produção efetiva, aonde eu posso utilizar o espaço que foi gasto para a produção, horas máquinas, horas de mão de obra, enfim. Eu vou ter que fazer uma atribuição de custeio, de metodologia de custeio, para identificar esse gasto. Esses 4 estágios são os principais para que nós identificamos custos, ok? Nós devemos observar que a contabilidade de custos, ela é de suma importância quanto à precificação. Por quê? Quanto maior o custo, maior eu tenho que repensar a minha gestão de custeio, a minha gestão final quanto à precificação. Se o meu custo para produzir, por exemplo, essa calculadora, ele é alto, se o que eu utilizo de matéria-prima e de insumo é um valor alto, eu já tenho que, ao retirar esse equipamento, esse produto da minha fábrica, eu tenho que já lançar um valor, que obviamente o valor final eu ainda vou atribuir às minhas despesas e o meu lucro. Porém, o custo, o valor de custo, ele é primordial para que eu tenha efetividade na minha precificação final. Como que eu vou saber o valor desta calculadora se eu não consigo mensurar, se eu não consigo identificar quais foram os gastos para a produção desta calculadora? É impossível, concorda, aluno? Então, para definitivamente nós dissiparmos todas as dúvidas quanto a custo. Custo está ligado diretamente ao quesito de produtividade, ok? Em se tratando do comércio, por exemplo, de uma revenda, eu não tenho produção. E aí eu identifico o custo em relação ao estoque. Vamos supor, uma loja de cosméticos, onde tem a revenda de um perfume, de um shampoo, de um creme para cabelo, enfim, de cosméticos ou de produtos de beleza diversos. Como que eu mensuro meus custos? Aí eu vou mensurar os meus custos pela questão do estoque. Vamos supor que eu adquiri 10 frascos de shampoo para revenda. O meu custo é o valor efetivo que eu empreendi, que eu tive de gasto para a aquisição desses 10 frascos de shampoo, ok? Nesses 10 frascos de shampoo, no valor, na precificação, eu ainda vou acrescentar as minhas despesas, as despesas da loja, certo? E o meu percentual de lucro efetivo, para gerar a minha precificação final. Então, custos, ele está na produção, genuinamente, e também no estoque, quanto na revenda, compreendido como o gasto que é feito na aquisição desse estoque, desse produto para a revenda. Ok? Uma pergunta: e o vendedor dessa loja de produtos de beleza? O salário dele eu entendo como despesa ou como custo? Veja bem, aluno, eu entendo o salário desse vendedor como despesa. Por quê? O gasto efetivo com o salário desse vendedor não infere na produção desse shampoo, certo? E a contabilidade de custos, ela é muito objetiva em afirmar: custo é única e exclusivamente aquilo que infere diretamente na produtividade, ou seja, no quesito de produção, ou no quesito de aquisição de um estoque para revenda. Correto aí? Deu para definir e dissipar todas as dúvidas a respeito? Eu espero que sim. No Moodle, eu estarei postando algumas questões para que vocês respondam, a fim de revisar o conteúdo
e ampliar o nosso conhecimento quanto à contabilidade de custos. Essa é a nossa primeira aula para o dia 4 de maio. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.